Olá, seja muito bem-vindo a mais uma classe bíblica, o Mistério da Profecia, Esperança para o Mundo em Crise. Para mim é uma alegria estar aqui com você e espero que, de alguma maneira, Deus fale ao seu coração. A cada semana nós trazemos um tema novo dessa nossa série, o Mistério da Profecia. Espero que, de alguma forma, esses temas falem ao seu coração e que o propósito, de fato, se cumpra, que é nós encontrarmos esperança para vivermos nesse mundo em crise, sobretudo esperança que vem da palavra e das promessas do nosso Deus. Nós vamos seguindo com o nosso segundo tema, agradecemos a você pela companhia e já lhe desafiamos para que você mande esta mensagem para outras pessoas também. É provável que você conheça alguém que também precisa receber esperança. Esperança é algo muito bom, não é? Então, aquilo que é bom a gente não deve guardar só para nós, devemos compartilhar com os outros também. Então, o desafio é esse. Mande essa mensagem para os seus familiares, para os seus amigos, para que eles também continuem aprendendo mais a palavra do nosso Deus e assim juntos nós sigamos crescendo em conhecimento e graça do conhecimento do nosso Deus, da palavra do nosso Deus, tá bom? Eu quero compartilhar aqui a tela para nós começarmos o estudo de hoje, nosso segundo tema, e o tema de hoje será sobre os sinais da última crise. Mas antes de nós irmos propriamente para o estudo, eu queria convidar você para aquele momento especial, um momento de oração. Todos nós temos motivos para agradecer e para pedir a Deus. E sabe que o melhor de tudo é que Deus ele não se cansa de nos ouvir. Quanto mais nós pedimos, mais Deus tem prazer em nos ouvir. E claro, quando nós agradecemos, Deus também se sente feliz. Então esse é o momento que nós vamos dedicar para a oração. Você tem algum pedido? Você tem alguma razão, algum problema difícil que está tentando resolver? Então, eu queria convidar você para nós fecharmos os olhos e entregarmos esses pedidos a Deus. Mas se você também tem algum motivo de gratidão, de agradecimento, esse também é um momento oportuno para nós fecharmos os olhos, elevarmos o pensamento a Deus e expressarmos para Ele os motivos que nos trouxeram alegria e felicidade até agora. Então, para esse momento, eu convido você, se puder, para fechar os olhos, para juntos nós falarmos com Deus. E se porventura você tem algum motivo para pedir ou agradecer, coloque aqui nos comentários ou no chat, nós estaremos orando por esses pedidos, por esses agradecimentos ao longo da semana, tá bom? Então vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, porque apesar de estarmos vivendo em momentos tão difíceis, em dias tão cheios de turbulência e provação, nós podemos desfrutar da paz que vem do Senhor. Agradecemos pela oportunidade de poder estudar a Tua palavra e, sobretudo, pela oportunidade de buscar a Ti em oração. Nós queremos, nesse instante, ó Deus, colocar em Tuas mãos, sob Teus cuidados, diante do Senhor, as nossas lutas e as nossas dificuldades. O Senhor nos conhece, sabe o que nós temos passado, as dificuldades que temos enfrentado, e por isso, Senhor, queremos nos colocar em Tuas mãos, pedir que o Senhor nos abençoe grandemente e que a Tua obra e os Teus planos se cumpram em nossa vida. Nos conceda forças para enfrentarmos as lutas, nos conceda sabedoria para resolvermos os problemas e nos dê a paz e a tranquilidade que só vem do Senhor por confiarmos em Ti e em Teus planos e na Tua atuação também. Mas também queremos, de forma especial, pedir nesse instante sabedoria para estudar a Tua palavra. Fale ao nosso coração e que, mais uma vez, através da presença do Espírito Santo e do estudo da Bíblia, nós tenhamos o nosso coração e a nossa mente repletos de esperança. São as bênçãos que nós pedimos e agradecemos em Jesus. Amém. O tema de hoje, como eu havia mencionado, os sinais da última crise. No estudo anterior, nós fizemos uma recapitulação, ou vamos fazer agora uma recapitulação do que estudamos no tema anterior. Nós vimos que em Daniel capítulo 2, nós temos lá descrito o sonho que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve. Esse sonho, Deus dá a interpretação através do profeta Daniel, e o significado deste sonho que Nabucodonosor teve como é que eu posso dizer, explicado por Deus, interpretado pelo próprio Deus, como um período de 2.500 anos da história, cujo início é do rei Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro, e vai essa sucessão de reinos, passando pela Medo-Persa, pela Grécia,
por Roma e depois Europa dividida, até chegar o momento em que uma pedra, sem auxílio de mãos, é lançada e destrói toda essa estátua. Mas a partir dessa destruição, ou após essa destruição, essa pedra ela se torna um grande reino que não tem mais agora uma sucessão, mas que é um reino eterno. E nós aprendemos que esse reino é o reino de Jesus Cristo, que vai acontecer ou vai se estender por toda a terra por ocasião da volta de Jesus. Nós paramos nesse ponto. Em que momento essa pedra será lançada? Pelo calendário profético, nós já entendemos, a partir do estudo anterior, que nós já estamos na iminência desse evento, na iminência do cumprimento dessa profecia. Ou seja, as sucessões de reino já passaram e agora a única parte que falta se cumprir desta profecia é justamente a volta de Jesus, quando essa pedra será lançada. Mas a grande pergunta é, quando isto vai acontecer? Quais sinais nos mostram que isso está perto? Ou como nós podemos nos preparar para isso? Sabe, essa pergunta que nós estamos fazendo agora também foi motivo para os discípulos perguntarem a Jesus em certa ocasião. Aqui, abrindo um parêntese na história, no nosso estudo, eu quero apenas lembrar a você que esse estudo é baseado no livro O Mistério da Profecia, escrito pelo pastor Finney e Wade, e você pode encontrá-lo na Casa Publicadora Brasileira, tá bom? Então, vamos fechando aqui o parêntese e vamos seguindo adiante com o nosso tema. Muito bem, Jesus ele falou sobre essa crise que aconteceria em algum momento da história. E, em certa ocasião, quando os discípulos estavam saindo ali do templo de Jerusalém, junto com Jesus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, que os discípulos chamam a atenção do mestre para aquele grandioso templo, um templo bonito, que custou muito dinheiro e que veio recursos de todos os lugares para que ele fosse construído. Era o lugar mais precioso aos olhos dos judeus. Mas Jesus, ao olhar para aquela cena, ele diz aos discípulos o seguinte: vocês estão vendo toda essa construção bonita e bem edificada, eu afirmo a vocês que não sobrará pedra sobre pedra. Então, Jesus ele está falando que em algum momento da história, Jerusalém seria cercada e completamente destruída por um exército, e nós vemos isso aqui mais uma vez em Lucas capítulo 21, verso 20. E esta profecia dita por Cristo, ela aconteceu justamente no ano 70, depois de Cristo, quando o general romano, cujo nome era Tito, ele destruiu a cidade. Flávio José, um historiador e testemunha dessa cena, ele descreve como foi triste e desesperador esse momento. O cerco durou um longo período de tempo e os judeus que ficaram dentro de Jerusalém, eles não conseguiam sair da cidade para conseguir o alimento ou mesmo para trabalhar. O resultado disso é que antes de Jerusalém ser destruída, muitas pessoas morreram de fome. E Joséfo afirma que algumas mães, ao verem o filho com um pedaço de comida, um bocado de comida, elas tomavam, para que não morressem de fome. A mesma coisa acontecia em relação aos filhos, quando viam os pais morrendo por inanição, por fome, eles não pensavam duas vezes, mas pegavam esse pouco alimento para matar a sua própria fome. Alguns chegam a afirmar que a cena foi terrível, alguns eram capazes de lançar a sorte para saber qual filho seria morto num dia e no outro, o filho de quem, para que pudesse ter alimento um para o outro. A cena era chocante, era terrível, e muitos morreram pela fome. Aqueles que não morreram de fome, morreram ao fio de espada, e outros foram completamente queimados pelas chamas que foram lançadas em Jerusalém. De acordo com este cenário, nós entendemos, portanto, que Jerusalém é um exemplo em miniatura da última crise. E quando os discípulos perguntam, em Mateus capítulo 24, versículo 3, diz o seguinte: quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos, então, queriam saber como isso iria acontecer. Afinal de contas, hoje nós temos o panorama geral da história, mas naquele tempo eles tinham apenas a palavra do mestre, e eles queriam entender quando aquelas coisas em relação a Jerusalém aconteceriam e quando viria também ou a vinda de Jesus, que sinais haveria. Para a gente entender um pouco melhor essas perguntas dos discípulos, nós precisamos considerar algo importante. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer é que os discípulos fazem duas perguntas em Mateus 24. A primeira pergunta foi a que nós lemos anteriormente. Quando sucederão
estas coisas. Os discípulos, obviamente, queriam saber quando viria a destruição de Jerusalém, quando o templo seria destruído e quando aconteceria isso de não haver pedra sobre pedra. E nós já vimos anteriormente, na rápida explanação, na rápida explicação, que isso aconteceu em 70 depois de Cristo. Então, a primeira pergunta, quando sucederão estas coisas em relação à destruição de Jerusalém? Nós já vimos 70 depois de Cristo. Agora, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aqui está a segunda pergunta dos discípulos. Quando estes sinais que apontam para o fim do mundo, quando estes sinais que apontam para a volta de Jesus vão acontecer? E Jesus responde isso através do exemplo em Jerusalém. Ele mostra que o que aconteceria em Jerusalém seria uma prévia, um resumo, uma miniatura da grande crise que antecederia a volta de Jesus. Só para nós termos uma ideia, em Mateus 24, nós encontramos mais de 20 sinais que apontam para a volta de Jesus, séculos depois. Mas nós vamos ver aqui quais são esses sinais. Mas antes de nós considerarmos esses sinais, eu gostaria que você lembrasse o seguinte: nenhum sinal vale isoladamente. Nós vimos que em Mateus 24 tem mais de 20 sinais, mas nenhum desses sinais valem isoladamente. Outro ponto importante, eles podem acontecer várias vezes ao longo do século, mas nós precisamos lembrar também do que Jesus disse em Mateus 24, verso 6, é que tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Então, os sinais, eles não fazem sentido isoladamente, eles podem se repetir várias vezes, mas eles não são necessariamente um indício de que o fim chegou, e todos esses sinais, em maior intensidade, indicam que o fim está próximo. Então, de acordo com o que diz Mateus 24, verso 36 e Atos capítulo 1, verso 17, ninguém sabe precisamente qual vai ser o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Porém, nós temos alguns sinais que indicam, conforme eles acontecem com maior intensidade, que o fim está mais próximo. Ok? Sabendo disso, vamos então adiante descobrir ou relembrar quais são esses sinais que foram ditos por Jesus em Mateus 24 e na sua palavra também. Eu gostaria de destacar aqui, de resumir esses sinais em 4 áreas ditas por Cristo. Primeira área é na religião, em seguida política, natureza e sociedade. Aqui estão os 4 tipos de sinais profetizados pelo próprio Jesus: religião, política, natureza e sociedade. Agora nós vamos ver de forma mais ampla quando eles acontecem ou como eles acontecem. Começando pelo mundo religioso, ou no âmbito religioso, Mateus capítulo 24, verso 24, nos alerta sobre a aparição de falsos cristos. Veja o que diz a Bíblia: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Então, Jesus está afirmando aqui que algumas pessoas se levantariam se autodenominando o próprio Cristo. E, além do próprio Cristo, alguns falsos profetas surgiriam, operando grandes sinais e prodígios. Então, o primeiro alerta que Jesus faz em relação aos sinais que apontam para a proximidade de sua vinda é no mundo religioso, afirmando que viriam falsos cristos e falsos profetas. Ao longo da história, nós percebemos que isso acontece e acontecerá com muita frequência. Veja, por exemplo, vejamos alguns exemplos aqui. Jim Jones, ele era um líder religioso de São Francisco, Califórnia, e ele rejeitou a Bíblia, dizendo que os seus seguidores deviam olhar apenas para ele. E ele, então, convenceu um grupo de aproximadamente 1.000 pessoas para seguirem para a floresta guiana. E, ao chegar lá, ele convenceu esse grupo a tomar um refrigerante batizado com cianeto. Essa substância, no corpo humano, provoca a parada de alguns órgãos, provoca a parada de órgãos, provoca asfixia, provoca algumas outras enfermidades que levam à morte. E ele convenceu um grupo de quase 1.000 pessoas a tomar esse refrigerante. Resultado, 1.000 pessoas, ou quase 1.000 pessoas, morreram nessa floresta, convencidos por esse líder religioso, Jim Jones, que rejeitou a Bíblia. O outro exemplo,
David Koresh, ele afirmava: eu sou o Cordeiro de Deus. E as pessoas começaram a seguir esse cidadão. E, por conta dos seus ensinos, aconteceu uma tragédia em Waco, Texas. E ele se dizia o Messias, se considerava o Messias. E muita gente seguiu os ensinos desse homem e acabaram na morte. Um outro exemplo, Marshall Applewhite. Ele pregava a doutrina do Heaven's Gate, ou Porta Aberta, na Califórnia. O que ele ensinava era que haveria uma nave espacial que levaria a alma dos seus seguidores para um cometa e lá eles teriam novos corpos. O resultado, aconteceu um suicídio em massa. Muita gente, acreditando nos seus ensinamentos, tirou a própria vida esperando que essa tal nave espacial os levasse para receber um novo corpo. Resultado, muita gente foi enganada por esses falsos líderes religiosos. E vale destacar que isso não é coisa apenas de outros países, mas os falsos cristos e os falsos profetas estão por toda parte. É provável que você os veja pela televisão, pela rádio, talvez pela internet, talvez vizinho perto de sua casa, enfim, todos os lugares. Falsos cristos e falsos profetas estão por todos os lugares. Assim foi nos dias de Cristo e assim será nos últimos dias ou nos dias que antecedem a volta de Jesus. E por isso o alerta de Cristo, que nós deveríamos estar atentos a esses sinais. Mas quando Jesus fala da aparição de falsos cristos e falsos profetas, ele também está se referindo à espiritualidade falsificada. Mateus capítulo 24, versos 5, 11 e 24, nos orientam sobre isso também, dizendo que nós precisamos ter cuidado para nós não sermos enganados. Mas sabe o que chama a atenção? É que milhões de pessoas seguem bruxos, místicos, teorias de nova era, entre outras coisas. Nos últimos 25 anos, de acordo com algumas estatísticas, o número dos que se identificam com estes ensinos ou com esse tipo de líder religioso aumentou 247%. Então, Jesus, orientando sobre isso, ele afirmou que antes da sua vinda, falsos cristos, falsos ensinamentos, falsos profetas, acompanhados de sinais e prodígios, enganariam a muitos, se possível, até mesmo os eleitos. E quando a gente olha para o panorama geral da história, nós percebemos que esse primeiro sinal no mundo religioso, ele tem acontecido e com mais intensidade. Mas não fica por aqui. Nós temos o segundo sinal que Jesus também predisse. Sinais na política. Mateus capítulo 24, versículos 6 até o 7, nos orienta ou nos fala também sobre a existência de guerras. E o texto diz: ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Veja que a Bíblia está dizendo: guerras e rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino. De acordo com o que nós conhecemos da história, o século XX foi conhecido como o século mais violento, mais sanguinário da história. Só no século XX, mais de 160 milhões de pessoas foram mortas por consequência da guerra. Mais de 165 conflitos sem precedentes. Nós tivemos as duas guerras mundiais. Nós tivemos a guerra da Coreia, do Vietnã, a guerra de Indochina, Irã e Iraque, Oriente Médio, África e tantas outras coisas. E por que não mencionar também o terrorismo no mundo, a criminalidade e a insegurança? E Jesus falou: quando estas coisas estiverem acontecendo, lembrem-se que são indicativos de que Jesus está voltando. Mesmo que a gente se pergunte ou afirme: não, mas as guerras sempre aconteceram, e é verdade, mas Jesus também disse que, em relação a esses sinais, quando eles acontecessem com maior intensidade, com maior frequência, isso seria uma das evidências de que Jesus está voltando. O fato é que Jesus afirmou que voltaria a esta terra quando a humanidade tivesse poder de se autodestruir. E não é isso que acontece. Vejamos, por exemplo, o que diz Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo para serem julgados e para destruíres os que destroem a terra. De acordo com um estudioso que foi
contemplado aí com o Nobel de Química, ele afirmou o seguinte: todos os cientistas que eu conheço estão assustados pela vida deles e assustados pela sua vida. Por quê? Eles chegaram à conclusão de que o homem, no aprofundamento do seu conhecimento, tem dominado a ciência de tal maneira que eles têm poder, eles detêm o poder para destruir a própria vida e a vida das pessoas de forma rápida. E eis aqui uma evidência do que Jesus disse, que haveria guerras e rumores de guerra, nação contra nação, o homem estaria em condições de destruir a própria terra, e essa também é uma evidência de que Jesus está voltando. Então, o primeiro sinal no mundo religioso tem acontecido no passado, tem acontecido no presente e acontecerá no futuro de forma mais intensa. Nós vemos o segundo sinal em relação às guerras, os rumores de guerra, e nós vemos que isso aconteceu no passado, tem acontecido no presente, e pelo que a gente acompanha na televisão, tem acontecido com maior frequência. Mas temos agora o terceiro sinal, sinais na natureza. A Bíblia fala sobre os desastres como terremoto, epidemias, pragas, pestes, entre outras coisas. E é bem verdade que essas coisas sempre aconteceram, grandes enfermidades, pandemias, pestes ao longo da história, mas o que a gente deve considerar é, como disse a Amanda Ripley na revista Time, se você acha que desastres estão se tornando mais comuns, é porque eles estão mesmo. Em outras palavras, nós olhamos à nossa volta e nós percebemos que o número de desastres causados por inundações e tempestades tem subido 7,4 a cada ano nas décadas mais recentes, e de acordo com o Centro de Pesquisa sobre Epidemiologia de Desastres no Reino Unido, a gente percebe as tempestades no mar têm subido. Nos últimos 30 anos, furacões, tufões têm se tornado mais frequentes e destrutivos, e não precisa você imaginar coisa há muito tempo atrás, buscar esses eventos há muito tempo atrás. Olha a nossa volta, olha a situação que está acontecendo pelo mundo, através da televisão e pela internet. Isso tem acontecido, e a Bíblia já orientava há muito tempo atrás, que com a frequência desses sinais, isso evidenciaria que Jesus está voltando. Um outro assunto mencionado também na Bíblia, ainda nessa parte da natureza, nós temos as fomes e as pestes. Mateus 24, verso 7 nos diz: haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. A fome convive com a obesidade. Há muitos lugares em que milhões morrem de fome a cada ano. E o que é mais preocupante é que as enfermidades elas vão crescendo também assustadoramente. Uma doença mal foi dominada, mal surgiu um remédio, uma vacina, alguma coisa para evitar essa enfermidade, já surge uma outra. Lembre-se do período que nós estamos vivendo agora, a Covid-19, milhões de pessoas morreram, né? Muita gente espalhada por todo o mundo. Mal se inventou uma vacina, um remédio, já vão surgindo outras enfermidades, outras doenças que vão dizimando a vida da sociedade. E apesar de serem momentos difíceis e angustiosos, isto nos lembra de que aquilo que Deus falou no passado através dos seus profetas tem acontecido no presente, e é uma evidência de que Jesus está voltando. O verso 7 também fala sobre terremotos em vários lugares, tsunamis, deslizamentos de terra, avalanches, tem se tornado cada vez mais comum, erupções vulcânicas que têm destruído aí cidades inteiras, que têm batido recordes cada vez mais altos, né? Ou terremotos que aconteceram aí nos últimos anos, como, por exemplo, em 2008, na China, 70 mil pessoas morreram, 18 mil nunca foram encontradas. No ano 2010, dia 12 de janeiro, o terremoto no Haiti, 220 mil pessoas morreram, mais de 3 milhões foram seriamente afetadas e mais de 25 milhões de dólares em danos a cada ano são investidos, e ainda assim a gente percebe que as coisas vão acontecendo com maior frequência, com maior intensidade, mas tudo isso nos lembra, mais uma vez, de que Jesus está voltando. Mas o texto segue adiante. Entre os sinais, Jesus falou também que haveria indiferença para com a salvação.
Veja o que diz Mateus 24, verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Jesus ele compara a vida da sociedade antes da volta de Jesus à sociedade da época de Noé. E a Bíblia fala que eles comiam e bebiam, e a vida seguia normalmente. Perceba que o problema aqui não é comer e beber, não é? A comida e a bebida, aqueles que não prejudicam a saúde, evidentemente, o problema é que as pessoas seguiam a vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Estavam despreocupados com a condição imoral da sociedade, não davam a devida atenção à corrupção e à violência que dominava a sociedade. As advertências dadas por Noé, por exemplo, tinham pouco impacto sobre a vida deles. Eles não tinham tempo para Deus. E quando a gente olha para esse cenário geral, descrito lá na época de Noé, e olhamos para os nossos dias, nós percebemos que a mesma coisa está acontecendo. As coisas estão evidenciando, os sinais estão mostrando que Jesus está voltando, mas ainda assim, muita gente vive como se estas coisas fossem normais e ignoram o fato de que Jesus está voltando. Ainda nessa parte da sociedade, nós temos um destaque para o aumento da violência. Gênesis capítulo 6, verso 11, diz que no tempo de Noé, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A vida perdeu seu devido valor, as pessoas se tornaram mais violentas e a vida era retirada por coisas banais. E assim, infelizmente, acontece em nossos dias também. Mas seguindo adiante, ainda falando sobre a sociedade, nós entendemos, de acordo com o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 até o 4, que nos últimos dias nós enfrentaríamos dias difíceis. Dias difíceis. A violência é a quarta causa de morte de pessoas entre 15 e 44 anos de idade em todo o mundo. A cada ano, mais de 1,3 milhão de pessoas em todo o mundo perdem a vida para a violência. E tudo isso, nós vemos, é o cumprimento das palavras de Jesus. Mas além da sociedade mais violenta e indiferente com a salvação e com as promessas de Deus, nós temos outro fator também, dito pela Bíblia, que é em relação à incerteza econômica. Apocalipse capítulo 18, verso 17, nos diz que em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Nesse texto, Babilônia é usado para se referir ao grande poder que vai dominar o mundo nessa época. E Babilônia é tido, mais uma vez, como aconteceu no Antigo Testamento, como um império poderoso e cheio de riquezas, conhecido por amontoar uma fabulosa riqueza, mas a Bíblia diz que em apenas uma hora toda essa riqueza será arruinada. E aqui Jesus está mostrando que os países estão cada vez mais ricos e endividados, e os pobres estão cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos, e o desemprego assusta e a exploração do pobre aumenta. Jesus está dizendo que apesar de ter tanta riqueza, a Bíblia está dizendo aí em Apocalipse, que apesar de ter tanta riqueza, tanto poder, isso seria apenas uma evidência de que as coisas não estão no seu devido lugar. Porque as riquezas acumuladas condenam os próprios donos. É como disse Tiago, capítulo 5, versículos 1 até o 3. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. O que a Bíblia está nos dizendo é que nunca tão poucos foram tão ricos e com tanta riqueza foram tão pobres ao mesmo tempo. Enquanto alguns têm tanto dinheiro, outros morrem de fome, outros não têm condições de se sustentar. As crises econômicas, as incertezas financeiras têm devastado também a sociedade, trazendo ansiedade, preocupação, tristeza, frustração. Mas tudo isso é uma evidência, mais uma vez,
de que Jesus está voltando. Mas sabe, de todos esses sinais que a Bíblia coloca para nós e que nós vimos aqui anteriormente, Jesus ele menciona um último sinal. Ele diz que, com a explosão do conhecimento bíblico nos últimos dias, este seria um dos derradeiros ou o último sinal que antecederia a volta de Jesus. Veja o que diz Mateus 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Perceba que Jesus fala sobre falsos cristos, falsas espiritualidades, falsos prodígios, falsos profetas, terremotos, pestes, pragas, fome, fala sobre tantas outras coisas, crise financeira, crise social, imoralidade, corrupção, mas Jesus termina essa série de sinais dizendo que o fim virá quando este evangelho do reino for pregado a testemunho de todas as nações, por todo o mundo, por todo o reino. Então virá o fim. O que Jesus está dizendo é que o último sinal que acontecerá, que antecede a volta de Cristo, é justamente a pregação do evangelho por todo o mundo. Todas as pessoas terão conhecimento de que Jesus está voltando. E quando nós olhamos para a nossa volta, nós percebemos que essa profecia está sendo cumprida diante dos nossos olhos. O evangelho está sendo pregado em todos os países da terra, seja por algum missionário, seja por as ondas de um rádio, seja pela internet, seja por músicas, seja por mensagens escritas em livros, em revistas, em folhetos. O evangelho está sendo pregado em todos os países da terra. E mais do que isso, ou além disso, todos os sinais apontam para duas coisas. A primeira delas é que Jesus está voltando. E que maravilhosa certeza! Porque quando nós olhamos para esse mundo em crise, nós olhamos para a sociedade em crise, para a política, para a religião, para a natureza em crise, nós somos tomados inevitavelmente por um sentimento de preocupação, ansiedade, talvez medo. Mas quando nós entendemos o que diz a Bíblia, nós percebemos que por detrás de toda essa crise está a maravilhosa certeza que lança fora o medo, lança fora a ansiedade, lança fora as incertezas, as preocupações, é a certeza de que Jesus está voltando. E que maravilhosa promessa! E como é bom perceber que ela está se cumprindo. Mas, além disso, tem algo que nós precisamos considerar também. É que se Jesus está voltando, eu e você precisamos estar preparados espiritualmente. Sabe, em relação à volta de Jesus, não é suficiente saber que ele está voltando, porque ele vai voltar, esta promessa é certa. Assim como as profecias aconteceram no passado, e nós vimos isso no nosso último estudo, assim como as profecias se cumpriram no passado, elas vão se cumprir no presente e no futuro também. E em relação à volta de Jesus, não é diferente, ele está voltando. Mas sabe, tão importante quanto saber que Jesus está voltando é estarmos preparados espiritualmente para nos encontrarmos com ele. E como é bom olhar à nossa volta e saber que milhões de pessoas estão atendendo ao convite de Cristo, estão se decidindo ao lado do Senhor, e estão cumprindo em sua vida a profecia que Cristo deu, de que o evangelho seria pregado em todo o mundo, a testemunho de todas as nações. E muita gente, milhões de pessoas estão vindo a Cristo, como Jesus o disse. Mas a grande pergunta que nós precisamos responder é: nós já tomamos a decisão de servir a Cristo? Você, querido ouvinte, que nos assiste, que nos ouve, você já tomou a sua decisão de servir a Cristo? Sabe, o calendário profético nos mostra que Jesus está voltando. Os sinais afirmam e evidenciam a iminência da volta de Jesus. Mostra que, dentro em breve, o céu se abrirá e o nosso Salvador virá. Mas, quando isso acontecer, nós estaremos prontos para servir a Cristo e passar a eternidade com Ele? Embora a volta de Jesus esteja no futuro breve, nós acreditamos, nós precisamos estar preparados hoje, porque o ontem não volta mais, o ontem é passado. O futuro nós não sabemos quando virá, ou se estaremos lá para ver as suas realizações. Portanto, o presente é o momento mais seguro e mais preciso que nós temos para estar preparados com o Senhor. Por isso, hoje, eu gostaria de finalizar esse estudo fazendo um convite para você.
E o convite é para que nós nos preparemos para ver o Senhor voltar. E como você pode fazer isso? Como eu posso fazer isso? É entregando a minha vida ao Senhor. É dizendo assim, Senhor, os sinais estão se cumprindo. As profecias estão se cumprindo com precisão, assim como o Senhor disse. Não vai demorar muito, esse mundo vai ser destruído e o Senhor virá. Mas nessa ocasião, eu quero estar pronto. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero estar contigo por toda a eternidade. Por isso, toma a minha vida hoje em tuas mãos. Perdoa os meus pecados e me prepare para o encontro com o Senhor. É o seu desejo estar pronto para ver Jesus voltar? E mais do que estar pronto para ver Jesus voltar, é seu desejo se preparar a partir de hoje para o encontro com o Senhor nos ares por ocasião da sua vinda. Se você deseja estar junto com Jesus, se você deseja se preparar para a volta de Jesus, eu queria convidar você nesse instante para nós fecharmos os olhos e falarmos isso ao nosso Deus através de uma oração. Nosso poderoso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, porque a tua palavra nos deixou, na tua palavra nós encontramos promessas maravilhosas para a nossa vida, que nos trazem alegria e esperança. E hoje, estudando a tua palavra, nós encontramos mais uma vez motivos para ter esperança em meio à crise. É porque a tua palavra nos mostrou que as crises na natureza, na religião, na sociedade, na economia, eram evidências de que o Senhor está voltando. Obrigado pelo fato de que, por estarmos estudando a tua palavra, isto é uma evidência de que as profecias estão se cumprindo, porque Jesus disse que esse evangelho do reino seria pregado em todos os reinos, a testemunha de todas as nações. E hoje nós estamos tendo a oportunidade maravilhosa de estudar a tua palavra e sermos lembrados de que o Senhor vai voltar em breve. O nosso pedido, ó Deus, é para que o Senhor nos prepare, perdoando os nossos pecados e colocando em nós o desejo de te servir a partir de hoje, em todos os dias da nossa vida. Pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados e entregamos a nossa vida em tuas mãos. E de forma especial, ó Deus, eu peço a tua bênção sobre cada um dos nossos amigos que nos acompanham nesse estudo, para que o Senhor os fortaleça e os motive para que eles permaneçam firmes ao teu lado, hoje e sempre até a tua volta, por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado por você participar conosco. Hoje encerramos aqui a nossa classe bíblica e eu já gostaria de lhe convidar para o nosso próximo estudo, o tema 3, as guerras nos bastidores da história. Esse é um tema impressionante que faz a diferença na nossa vida e que vai trazer para nós a resposta a muitas perguntas que nós temos e talvez nós ainda não conseguimos responder ou explicar plenamente ou de maneira satisfatória. Então, o próximo tema, as guerras nos bastidores da história. Aguardamos por você e que Deus te abençoe, cuide de você, conceda uma ótima semana e na próxima semana nós nos encontramos novamente para estudarmos esse tema. Conto com você, um forte abraço, Deus abençoe e até lá.